Você já teve a sensação de que sua mente anda mais lenta do que antes? Como se algumas palavras demorassem um pouco mais para aparecer? Como se a memória estivesse um pouco embaçada? Ou até mesmo como se o mundo ao seu redor tivesse ficado rápido demais? Se isso soa familiar para você, saiba que não está sozinho. E mais importante, isso não é o fim, é o começo. O envelhecimento é natural, sim, mas perder o brilho mental não precisa ser. O cérebro é como um músculo. Ele precisa ser cuidado, estimulado, desafiado. E a boa notícia é que mesmo depois dos 60, ele tem uma capacidade incrível de se renovar. Isso se chama neuroplasticidade e ela continua viva dentro de você. Hoje eu quero conversar sobre isso com você. Nada de fórmulas mágicas ou promessas exageradas, apenas hábitos simples, coisas pequenas, mas que fazem uma diferença enorme. Neste vídeo, vamos falar sobre 6 hábitos que rejuvenescem o cérebro. 6 atitudes que pouca gente ensina, mas que transformam a forma como você pensa, sente e vive. E não se preocupe, não é preciso gastar dinheiro, nem virar atleta ou estudar medicina. São práticas leves, humanas e que você pode começar ainda hoje. Vamos juntos? Imagine que seu cérebro é como um jardim. Ao longo da vida você plantou muitas sementes, memórias, aprendizados, emoções. Algumas floresceram, outras ficaram escondidas. E algumas foram sufocadas por ervas daninhas, estresse, solidão, desânimo. O que vamos fazer agora é cuidar desse jardim. Retirar as ervas daninhas, nutrir o solo, trazer sol e água para que tudo floresça de novo. E o primeiro passo começa com a curiosidade. Sabe aquele brilho nos olhos que a gente via nas crianças? Aquela vontade de perguntar por quê para tudo? Pois é. A curiosidade é um combustível poderoso para o cérebro. Mas com o passar dos anos, muita gente vai perdendo esse impulso. A rotina toma conta, as obrigações nos consomem e, sem perceber, deixamos de explorar. Mas o cérebro adora novidade. Ele se acende diante de um novo aprendizado, uma nova experiência, um novo olhar sobre algo antigo. E não precisa ser nada mirabolante. Pode ser aprender a usar o celular de um jeito novo, testar uma receita que você nunca tentou, ou até mesmo assistir a um documentário sobre um tema que sempre te intrigou, mas que você nunca teve tempo para ver. A curiosidade mantém o cérebro vivo. Quando você alimenta essa sede de saber, está regando suas conexões neurais com entusiasmo e juventude. Agora me diga, quando foi a última vez que você riu de verdade? Riu até doer a barriga, até esquecer por um momento das preocupações? O riso é um remédio poderoso, mas ele também é um exercício para o cérebro. Rir libera endorfinas, reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse, e ainda ativa áreas cerebrais ligadas à criatividade e à empatia. Mas sabe o que acontece? Às vezes, a gente vai se afastando da leveza. Vai levando tudo tão a sério, carregando o mundo nas costas, que esquece de brincar. E a verdade é que o cérebro precisa de momentos leves para se recompor. Por isso, resgate o que te diverte. Pode ser uma comédia antiga, um vídeo bobo na internet, ou até contar aquelas piadas que só os amigos de longa data entendem. Não subestime o poder do riso. Ele limpa a mente, alivia o peso do dia e traz de volta aquela sensação de estar presente, vivo e conectado. E por falar em estar presente, talvez um dos maiores inimigos do cérebro depois dos 60 seja o piloto automático. Fazer tudo no mesmo ritmo, nos mesmos horários, com os mesmos gestos. Parece confortável, mas é justamente essa repetição que vai aos poucos apagando o brilho da mente. O cérebro precisa de desafio, mas desafio não é sinônimo de dificuldade. Desafio é novidade, é movimento.
Uma das formas mais eficazes de estimular o cérebro é mudar pequenos detalhes do dia. Se você costuma tomar café sempre no mesmo lugar, mude a xícara, mude o ambiente, caminhe por outra rua, troque a mão que escova os dentes, ouça uma música nova, leia um trecho de um livro em voz alta. Pequenas quebras de padrão fazem o cérebro acordar, prestar atenção, formar novas conexões. E sabe o que acontece quando o cérebro é estimulado assim? Ele se sente útil. E um cérebro que se sente útil se recusa a envelhecer, porque ele percebe que ainda tem muito a oferecer, muito a aprender, muito a viver. E falando em viver, há uma energia que poucas pessoas percebem, mas que é como um elixir para a mente: o contato humano verdadeiro. Não falo só de estar cercado por pessoas, mas de se sentir visto, ouvido, compreendido. O cérebro se ilumina em conversas significativas. Ele se fortalece na empatia. Quando você escuta alguém com atenção ou compartilha uma memória, seu cérebro está em movimento. Mas muita gente, depois de certa idade, acaba se isolando. Às vezes por timidez, às vezes por mágoas antigas, às vezes porque acha que já falou tudo o que tinha para dizer. Mas não é verdade. Sempre há algo novo para ser compartilhado. Sempre há alguém querendo ouvir. E mesmo que não haja alguém por perto, hoje temos formas de manter esse vínculo. Mensagens de voz, videochamadas, grupos de leitura, rodas de conversa online. A conexão mantém o cérebro jovem porque ela lembra ao corpo que ainda vale a pena despertar todo dia. Esses primeiros passos, a curiosidade, o riso, a quebra de padrões e o contato humano, já começam a abrir espaço para um novo tipo de vida. Uma vida em que o cérebro não apenas resiste ao tempo, mas floresce com ele. E à medida que a gente vai se reconectando com essa vitalidade interior, surgem outras formas de fortalecer ainda mais essa juventude mental. À medida que vamos redescobrindo o prazer de viver com leveza, curiosidade e conexão, algo começa a mudar por dentro. O cérebro deixa de ser apenas um órgão envelhecendo no tempo e volta a ser um companheiro ativo da nossa jornada. Mas essa transformação precisa de alimento. E não estou falando só de comida, embora esse também seja um ponto fundamental e que talvez você nem imagine o quanto pode influenciar. Vamos conversar sobre um hábito silencioso, mas extremamente poderoso. Alimentar o cérebro com o que ele realmente precisa para funcionar bem. Muita gente, depois dos 60, acha que a alimentação é só sobre controlar o colesterol ou evitar açúcar. Mas o cérebro também sente fome. E ele precisa de certos nutrientes para manter a memória afiada, o raciocínio ágil e o humor equilibrado. Você já ouviu falar em ômega 3? Ele está presente em peixes como sardinha e salmão, e também em sementes como linhaça e chia. Esse nutriente ajuda a proteger as células cerebrais e melhora a comunicação entre elas. O resultado? Pensamentos mais claros, menos esquecimentos, mais foco. Outro alimento para o cérebro é o magnésio, presente em vegetais verdes escuros, como espinafre e couve, além de oleaginosas, como castanhas e amêndoas. O magnésio ajuda a reduzir o estresse e melhora a qualidade do sono, e um cérebro descansado é muito mais eficiente. E não podemos esquecer dos antioxidantes, que combatem os radicais livres e ajudam a preservar as funções cerebrais. Frutas como mirtilo, morango e uva roxa são riquíssimas nisso. E sim, até um pedacinho de chocolate amargo pode entrar nessa lista com moderação. É quase como um presente que o cérebro agradece com mais energia e vitalidade. Mas veja,
Não se trata de mudar radicalmente a alimentação de uma hora para outra. Basta fazer trocas inteligentes, incluir um alimento novo por semana, prestar atenção em como seu corpo e mente respondem. Comer bem não é só uma questão de saúde, é um carinho com você mesmo. Agora, um outro hábito que muitas vezes é ignorado, mas que tem um impacto profundo no rejuvenescimento cerebral, é o movimento do corpo. Sim, o corpo em movimento ajuda o cérebro a se manter jovem. E não precisa ser academia, nem corridas longas. Basta caminhar, mover-se. Quando você caminha, o sangue circula melhor, o oxigênio chega mais rápido ao cérebro e substâncias como a dopamina e a serotonina, que melhoram o humor e a disposição, são liberadas naturalmente. Além disso, caminhar ativa partes do cérebro responsáveis pela coordenação, pelo equilíbrio e pela orientação espacial. Mas sabe o que torna a caminhada ainda mais poderosa? Quando ela é feita com atenção plena, sem pressa, observando o que está ao redor, respirando fundo, sentindo o chão sob os pés. Caminhar assim se transforma quase numa meditação. E meditação, por sua vez, é outro grande aliado do cérebro. Você não precisa sentar no chão com as pernas cruzadas para meditar. Pode ser algo simples, como ficar em silêncio por 5 minutos e prestar atenção apenas na sua respiração. Isso já é suficiente para acalmar a mente, reduzir o estresse e criar um espaço interno de paz. E a paz interior é o solo fértil onde a juventude mental floresce. E aqui entra mais um hábito que quase ninguém ensina, mas que é absolutamente essencial depois dos 60: dormir bem. O sono é o momento em que o cérebro organiza as memórias, processa as emoções e se limpa de toxinas acumuladas durante o dia. É como se fosse uma faxina mental noturna, mas o que vemos na prática? Muita gente com mais idade dormindo mal, acordando várias vezes à noite, levando horas para pegar no sono, ou sentindo que o sono não é mais tão profundo. Isso acontece em parte por mudanças naturais do envelhecimento, mas também por hábitos que podemos ajustar. Desligar telas 1 hora antes de dormir, evitar café à tarde, criar um ritual noturno com uma música tranquila, uma leitura leve ou até um chá morno. Tudo isso ajuda o corpo a entender que é hora de relaxar. E quando o corpo relaxa, o cérebro também descansa. E veja que interessante, um cérebro descansado toma decisões melhores, aprende mais rápido e até se protege melhor contra doenças como o Alzheimer. O sono é, de fato, um presente diário que a gente precisa se permitir receber. Agora pense comigo. Quantas dessas coisas são realmente ensinadas para a gente ao longo da vida? Quantos médicos falam sobre a importância do riso, da conversa verdadeira, da curiosidade, da leveza? É por isso que esse vídeo existe, para te lembrar que existe sim um caminho, e ele começa dentro de você. À medida que a gente alimenta o cérebro, movimenta o corpo, dorme melhor, algo começa a mudar, não só por fora, mas por dentro. Começamos a pensar com mais clareza, a sentir mais alegria nas pequenas coisas, a lembrar de momentos bons com mais facilidade. É como se o tempo deixasse de ser inimigo e passasse a ser companheiro. Você não precisa mais correr contra o relógio. Pode caminhar ao lado dele, com sabedoria, com prazer, com presença. E o cérebro vai acompanhar esse ritmo, renovando-se com cada escolha, com cada gesto. Estamos quase chegando ao fim dessa jornada, mas ainda há um ponto essencial que merece atenção. Um hábito que talvez seja o mais transformador de todos. Você se lembra de quando era mais jovem e aprendia algo novo? Um instrumento musical, um jogo de cartas diferente, uma receita caseira que parecia impossível no início, mas depois virava rotina. Aquele brilho nos olhos, aquela sensação de desafio. Pois é, o cérebro adora ser desafiado, e isso não muda com a idade.
Na verdade, depois dos 60, esse tipo de estímulo se torna ainda mais importante. Um dos hábitos mais poderosos e muitas vezes esquecidos para manter o cérebro jovem é continuar aprendendo. Pode ser algo simples como experimentar uma nova receita, fazer palavras cruzadas, estudar um idioma por curiosidade ou tentar tocar um instrumento só por diversão. Não importa se você vai ficar bom nisso ou não. O que importa é que, ao fazer algo novo, seu cérebro cria conexões. Ele literalmente se expande. Sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que o cérebro não se importa com a idade, ele se importa com o estímulo. Então, quanto mais você se abre para o novo, mais ele responde. É como um jardim que floresce quando recebe água na medida certa. E esse florescimento traz junto mais foco, mais memória, mais energia mental. E olha, não precisa ser algo complicado ou caro. Tem gente que aprende a usar o celular melhor assistindo vídeos, outros se aventuram no bordado, no crochê, em cursos online gratuitos. Há até quem comece a escrever suas memórias, suas histórias de vida, e acaba descobrindo um prazer que nem imaginava. Além de tudo isso, há um outro hábito que pouca gente fala, mas que tem um impacto profundo: manter conexões humanas significativas. Às vezes, com o passar dos anos, é comum se isolar um pouco. Os filhos crescem, os amigos tomam rumos diferentes, a rotina vai se fechando, mas o cérebro é um órgão social. Ele precisa de conversa, de troca, de riso, de afeto. Conversar com alguém que escuta de verdade, compartilhar uma história do passado, rir junto de uma bobagem, tudo isso ativa regiões do cérebro ligadas à empatia, à memória e até ao controle emocional. Não é à toa que pessoas que mantêm bons relacionamentos envelhecem com mais qualidade de vida e com menos risco de demência, inclusive. E aqui, não estou falando só de ter um círculo de amigos gigantesco. Uma ou duas pessoas com quem você pode ser você mesmo já fazem toda a diferença. Pode ser um vizinho, um neto, um amigo de infância, alguém do grupo da igreja, do bairro. O que importa é a qualidade da conexão. E se você sente que está meio sozinho nesse momento, saiba que nunca é tarde para recomeçar. Um simples bom dia mais demorado, um elogio sincero, um convite para um café podem abrir portas que você nem imagina. Às vezes, o outro também está esperando por um sinal de aproximação. O cérebro se renova com o contato humano, com a escuta, com o acolhimento. E quando a gente sente que faz parte de algo, que é útil, que é ouvido, tudo dentro da gente funciona melhor. Até a postura muda, o olhar ganha brilho, a memória se ativa, o humor se eleva. Agora, se você parar para pensar, todos esses hábitos têm algo em comum. Eles são escolhas diárias. E o mais incrível é que nenhum deles exige muito dinheiro nem grandes sacrifícios. Eles só pedem presença, um pouco de atenção e, principalmente, carinho com você mesmo. Rejuvenescer o cérebro depois dos 60 não é uma promessa mágica, é um caminho possível, feito de pequenas atitudes que, somadas, fazem uma revolução silenciosa dentro da gente. Comer melhor, dormir bem, se movimentar, aprender algo novo, manter boas conversas, cuidar da saúde emocional. Tudo isso constrói uma mente mais viva, mais feliz, mais desperta. E sabe o que é mais importante lembrar? Que nunca é tarde. Enquanto houver respiração, há oportunidade. Enquanto houver vontade, há transformação. A juventude verdadeira não está na idade que aparece no seu RG. Ela mora na forma como você se relaciona com a vida. Então, meu convite para você hoje é: escolha um desses hábitos. Só um. E comece por ele. Teste por uma semana. Veja como você se sente. Depois, quem sabe, inclua mais um e mais um. Aos poucos, seu cérebro vai agradecer com mais clareza, mais alegria, mais memória, com mais vida. Se esse vídeo te inspirou,
Me conta nos comentários qual hábito você já pratica ou qual pretende colocar em prática agora. Sua experiência pode motivar outras pessoas também. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, compartilha com alguém especial e se inscreve no canal. Aqui a gente caminha junto, com sabedoria, com acolhimento, com o coração aberto. A vida depois dos 60 pode ser o começo de uma nova juventude. Uma juventude da mente, do espírito e da presença. Viva sua melhor fase com tudo que você é, porque sim, você ainda tem muito para viver, para ensinar e para sentir. A gente se vê no próximo vídeo. Cuide-se bem, você merece.